Capítulo 11. Ao Mami. Ao Mami estendeu sobre o carpete do quarto o colchonete azul que havia levado consigo e pediu que o homem tirasse a parte de cima da roupa. Ele se levantou da cama e tirou a camisa. Seu corpo parecia bem maior do que quando a vestia. O peito era robusto e os músculos firmes e protuberantes, sem gorduras sobressalentes. Aparentemente, um corpo saudável. Seguindo as instruções de Al-Mami, ele se deitou de bruços no colchonete. Antes de começar a sessão de alongamento, ela pegou seu pulso e mediu a frequência. Os batimentos cardíacos eram regulares, firmes e fortes. Costuma praticar algum exercício regularmente? Perguntou Al-Mami. Nenhum em especial. Apenas faço respirações. Apenas respirações? Um tipo de respiração um pouco diferente, disse o homem. Como aquela que acabou de fazer no escuro? Aquela respiração profunda e repetitiva que utiliza todos os músculos do corpo? O homem assentiu levemente com a cabeça ainda de bruços. A explicação não a convenceu. Uma respiração tão intensa como aquela certamente exigia um tremendo esforço físico, mas ela se indagava se só a respiração seria o suficiente para manter um corpo tão firme e forte, sem excesso de gordura como o dele. O que vou fazer agora vai doer muito, disse Al-Mami com uma voz desprovida de entonação. Se não doer, não estará sendo eficaz, mas posso controlar a intensidade da dor. Por isso, me avise se ela ficar insuportável. O homem respondeu um tempo depois. Se existe alguma dor que eu ainda não tenha sentido, gostaria de experimentar, disse com certo sarcasmo. Ninguém aprecia a dor, mas um método que provoca dor é mais eficaz, não é? Se há um sentido para a dor, posso perfeitamente suportá-la. Na semi-escuridão, Al-Mami esboçou aprovação e disse: Entendi. De qualquer modo, vou ficar atenta. Como de costume, Al-Mami começou a alongar os músculos da omoplata. A primeira coisa que ela reparou ao tocar naquele corpo foi o quanto seus músculos eram flexíveis, excelentes e saudáveis. Condição diametralmente oposta às rígidas e fatigadas musculaturas dos executivos que ela costumava atender no clube esportivo. Ao mesmo tempo, teve a forte impressão de que alguma coisa estava obstruindo o fluxo natural. Era como se a correnteza de um rio estivesse represada temporariamente por troncos de madeira e entulhos. Usando seu cotovelo como alavanca, Al-Mami comprimiu os ombros do homem. No começo, levemente, e aos poucos aplicou mais força. Ela percebeu que ele sentia dor. Uma dor intensa. Qualquer um teria ao menos soltado um gemido, mas ele não emitiu um único som. A respiração também se manteve regular. Tampouco contorceu o rosto. É um homem resistente, pensou. Resolveu então testar até que ponto ele conseguiria aguentar. Aplicou toda a sua força sem dó até que, finalmente, as articulações da omoplata relaxaram, emitindo um clique semelhante ao som da mudança das agulhas dos trilhos de trem. O homem conteve a respiração, mas ela logo retomou seu ritmo calmo e silencioso. A região do omoplata estava muito contraída, explicou Al-Mami. Agora que a tensão se dissipou,
O fluxo voltou ao normal. Ela posicionou o dedo anular por baixo da omoplata na altura da segunda articulação. Nessa região, os músculos são flexíveis por natureza e, uma vez eliminadas as tensões, tendem a se recuperar rapidamente. Estou me sentindo muito melhor, disse o homem num tom bem baixinho. A dor deve ter sido muito intensa, mas não a ponto de ser insuportável. Também sou do tipo resistente, mas se fizessem isso comigo, com certeza soltaria pelo menos um gemido. Muitas vezes uma dor é aliviada e eliminada por meio de outra. A sensibilidade é algo relativo. Al-Mami colocou a mão sobre a omoplata esquerda, apalpou os músculos com os dedos e descobriu que estavam na mesma condição que os da direita, que acabara de corrigir. Pensou em testar até que ponto a dor era, de fato, relativa. Agora vou trabalhar o lado esquerdo. Possivelmente vai doer um tanto quanto o direito. Confio em você. Não se preocupe comigo. Isso significa que eu não preciso restringir a dor? Não será necessário. Al-Mami seguiu os mesmos procedimentos para aliviar os músculos e as articulações em torno da omoplata esquerda, sem se preocupar em amenizar a dor, como havia dito ao homem. Uma vez que ela estava decidida a não se preocupar com a dor, Al-Mami passou a agir sem hesitação. A reação dele foi ainda mais tranquila que anteriormente. Ele reagiu à dor com extrema naturalidade, apenas emitindo um som indefinível no fundo da garganta. Muito bem, vamos ver até onde ele pode aguentar, pensou Al-Mami. Ela foi esticando todos os músculos em sequência. Tinha na cabeça uma lista de todos os pontos que deveriam ser checados. Bastava seguir esse roteiro metódica e ordenadamente, como um vigia noturno experiente e sem medo que faz a ronda no prédio com uma lanterna. Os músculos estavam retesados, em maior ou menor grau. Parecia um solo atingido por uma calamidade, cujos cursos de água haviam sido obstruídos e os diques destruídos. Se uma pessoa comum passasse por essa mesma situação, provavelmente não conseguiria sequer se levantar, nem tampouco respirar direito. Aquele homem possuía um corpo resistente e uma grande força de vontade. E a despeito de ele ter praticado atos abomináveis, o fato de conseguir suportar em silêncio tamanha dor era algo que, do ponto de vista profissional, Al-Mami não podia deixar de admirar. Ela comprimiu cada músculo, movendo-os à força, torcendo-os e os esticando até o limite. A cada movimento, as articulações emitiam um som abafado. Al-Mami estava ciente de que esses exercícios eram muito próximos à tortura. Ela já havia feito esse tipo de alongamento muscular em vários atletas, pessoas que estavam acostumadas a conviver com a dor física. Mas, por mais fortes que fossem, ao passarem por suas mãos, era inevitável que, em algum momento, acabassem por se queixar ou emitir algo semelhante a um gemido. Um deles, inclusive, chegou a urinar. No entanto, aquele homem não soltava sequer um gemido. Era realmente incrível. Mas pelo suor que brotava na sua nuca, Al-Mami podia imaginar a dor que ele estaria sentindo. Ela também começava a transpirar. Levou cerca de 30 minutos para relaxar os músculos das costas. Ao terminar, Al-Mami descansou um pouco e enxugou o suor da testa com a toalha. Que estranho, pensou ela.
Eu vim até aqui para matar este homem. Trago dentro da minha bolsa um picador de gelo especial com uma agulha extremamente fina. Se eu enfiar essa ponta num determinado lugar de sua nuca e dar uma leve batida no cabo, estará tudo terminado. A pessoa, sem se dar conta, deixará de viver em questão de segundos e será transferida para o outro mundo. Seu corpo, afinal, será libertado de todo o sofrimento. No entanto, estou me empenhando para tentar aliviar, ainda que minimamente, a dor que este homem sente no mundo real. Al-Mami cogitou a seguir. Talvez eu esteja fazendo isso porque é o trabalho que me foi atribuído. Diante de um dever, não posso deixar de fazê-lo com empenho. Eu sou assim. Se o meu trabalho é corrigir um problema muscular, vou me empenhar em realizá-lo. Se o meu trabalho é matar uma pessoa e houver uma justificativa para isso, vou me empenhar em fazê-lo. Evidentemente, ela não podia realizar as duas coisas ao mesmo tempo. Eram ações com objetivos antagônicos e cada qual exigia métodos incompatíveis entre si. Por isso, caberia praticar apenas uma tarefa de cada vez. A Al-Mami de agora empenhava-se em recuperar, ainda que um pouco, o tônus muscular daquele homem. Estava concentrada na tarefa e mobilizava toda a sua força para cumpri-la. Quanto à outra, decidiria o que fazer após terminar esta. Ao mesmo tempo, Al-Mami não conseguia conter a curiosidade. A doença do homem que não era comum e por isso seus músculos saudáveis e bem torneados estavam danificados, um corpo vigoroso e uma força de vontade capaz de resistir a uma dor intensa, que ele dizia ser o preço pela graça recebida, eram coisas que atiçavam sua curiosidade. Ela queria saber o que poderia fazer por aquele homem e como o corpo dele reagiria às suas técnicas. Era uma curiosidade profissional e, ao mesmo tempo, pessoal. Se ela o matasse naquele momento, teria de escapar logo. E se o serviço terminasse muito rápido, os rapazes no quarto contíguo poderiam suspeitar de algo. Ela havia dito que a sessão duraria pelo menos 1 hora. Terminei a primeira parte e agora vou começar a segunda. Poderia, por favor, deitar-se de costas? Disse Al-Mami. O homem girou o corpo lentamente e acomodou-se como um enorme animal aquático içado da água e trazido para a terra. Realmente, a dor diminuiu muito, disse ele após suspirar longamente. De todos os tratamentos que eu fiz, nenhum foi tão eficaz. Seus músculos estão afetados, disse Al-Mami. Não sei os motivos, mas estão seriamente danificados. Estou tentando fazer com que essa parte afetada fique mais próxima do estado normal. Não é nada fácil e será muito dolorido, mas acho que vou conseguir. A qualidade dos seus músculos é boa e você consegue aguentar a dor. Mas, seja como for, trata-se apenas de um método paliativo, não vai resolver o problema em si. Enquanto não souber os motivos que acarretam isso, creio que o problema será recorrente.
Sei disso. Não há solução definitiva. Sei que o problema será recorrente e toda vez que isso acontecer, meu estado deve piorar ainda mais. Mas, mesmo que seja um tratamento paliativo, é muito bom sentir menos dor. Você não sabe o quanto isso é gratificante. Pensei em usar morfina, mas prefiro evitar os remédios. Seu uso continuado pode danificar as funções do cérebro. Vou começar a trabalhar a outra parte, disse ao mami. Posso continuar sem me preocupar em dosar a dor, certo? É desnecessário perguntar, disse o homem. Almami esvaziou a mente e se concentrou em trabalhar os músculos daquele homem. Em sua memória profissional estava registrada toda a estrutura muscular do ser humano. Ela conhecia as funções de cada um deles, como se ligavam os ossos, suas características e que tipo de sensibilidade provocavam. Almami examinou ordenadamente cada músculo e suas articulações, movendo-os e comprimindo-os de modo eficaz, como inquisidores buscando pontos dolorosos no corpo do acusado. 30 minutos depois, os dois estavam suados e com a respiração agitada, como um casal de namorados que acabou de transar de maneira intensa e extraordinária. Durante um tempo, o homem não disse nada e tampouco Almami tinha algo a falar. Não quero exagerar, disse finalmente o homem, mas sinto como se as partes do meu corpo tivessem sido trocadas de lugar. Almami disse: esta noite pode haver uma recaída. Durante a noite, os músculos podem ficar extremamente contraídos a ponto de você gemer de dor. Mas não se preocupe, amanhã de manhã estará se sentindo melhor. Se houver o amanhã, pensou Almami. O homem sentou-se com as pernas cruzadas no colchonete e respirou fundo como se testasse as condições do corpo. Disse: você realmente possui um talento especial. Almami respondeu limpando o suor do rosto. O que faço é apenas algo prático. Aprendi na faculdade a estrutura e as funções de cada musculatura e fui me aperfeiçoando. Aprimorei alguns detalhes técnicos e criei meu próprio sistema de trabalho com base nos conhecimentos empíricos. Com esta técnica, a verdade pode ser vista e comprovada, apesar de, obviamente, isso envolver uma considerável dor. O homem abriu os olhos e fitou Almami com interesse. É isso que você pensa. Como? Disse Almami. Que a verdade é aquilo que se pode ver e comprovar. Almami entortou levemente os lábios. Não quis dizer que todas as verdades funcionam dessa maneira. Estou me referindo apenas à área em que atuo profissionalmente. É claro que, se isso se aplicasse a todas as áreas, seria muito mais fácil entender as coisas. Não creio, disse o homem. Por quê? A maioria das pessoas não busca a comprovação da verdade. A verdade quase sempre traz consigo uma intensa dor
Como você mesma acabou de dizer, elas não buscam a verdade que vem acompanhada da dor. O que as pessoas querem é uma história bonita e agradável que as faça enxergar um sentido em suas vidas. É por isso que existem as religiões. O homem virou o pescoço algumas vezes e prosseguiu. Se a teoria A mostrar que a existência de um homem ou de uma mulher possui algo de significativamente profundo, essa teoria será considerada verdadeira. Por outro lado, se a teoria B mostrar que a existência desse homem e dessa mulher é impotente e insignificante, ela será considerada falsa. Isso está bem claro. Se alguém insistir que a teoria B é a verdadeira, as pessoas provavelmente vão odiá-la, criticá-la e, dependendo do caso, atacá-la. Para essas pessoas, não importa se a teoria B possui algum tipo de lógica que se possa provar. A maioria das pessoas se recusa a enxergar sua própria imagem como impotente e insignificante e, ao negar isso, tenta manter, de um modo ou de outro, sua própria saúde mental. Mas o corpo da pessoa, de todas as pessoas, a despeito das diferenças, não deixa de ser algo impotente, insignificante, não é óbvio? Indagou Almami. Você tem razão, disse o homem. Todos os corpos, apesar das diferenças, não passam de algo impotente, insignificante, condenado a se deteriorar e desaparecer. É uma verdade incontestável. Mas e a alma? Procuro não pensar na alma. Por quê? Porque não vejo necessidade de pensar nisso. Porque não há necessidade de pensar nisso. Pensar na própria alma, independentemente de ser algo prático ou não seria uma tarefa essencial na vida de uma pessoa. Eu tenho o amor, disse Almami resoluta. Não é possível. O que estou dizendo? Pensou Almami. Estou falando de amor com um homem que pretendo matar. Como o vento a formar ondulações na superfície de águas calmas, o homem esboçou um sorriso espontâneo que denotava simpatia. Basta sentir amor? Perguntou o homem. Isso mesmo. Quando você se refere ao amor, está se referindo a uma pessoa em particular? Estou, disse Almami. Me refiro a um homem real. Um corpo impotente e insignificante e um amor absoluto e imaculado, disse o homem com a voz serena, e um tempo depois prosseguiu. Pelo visto,
Você não precisa de religião. Acho que não. Sua maneira de ser é por si só uma religião. Você acabou de dizer que a religião oferece uma hipótese muito melhor que a verdade. Como é o grupo religioso que você lidera? Para falar a verdade, eu não acho que o que faço seja uma atividade religiosa, disse o homem. Apenas escuto algumas vozes e as transmito aos demais. Sou o único que consegue escutar essas vozes. E o que escuto, evidentemente, é a verdade. Mas não existe nenhuma prova de que essa mensagem seja verdadeira. A única coisa que posso fazer é materializar as pequenas graças que recebo. A umami mordeu levemente os lábios e colocou a toalha no chão. Teve ímpetos de perguntar que tipo de graça seria, mas achou melhor se conter. A conversa ficaria longa e ela ainda precisava terminar uma tarefa importante. Você poderia ficar novamente de bruços? Para finalizar, gostaria de fazer um relaxamento nos músculos do pescoço, disse ao mami. O homem deitou seu enorme corpo sobre o colchonete e mostrou a nuca grossa para o mami. De qualquer modo, você possui um toque mágico, disse ele. Toque mágico? Seus dedos possuem um poder fora do comum. As pontas de seus dedos têm uma perspicaz sensibilidade, capaz de encontrar pontos específicos no corpo de uma pessoa. É uma qualidade especial que somente algumas pessoas têm. Não é um conhecimento que se aprenda na escola ou com a prática. Eu também possuo algo assim, apesar de ser algo muito diferente. Mas, como toda graça recebida, há de se pagar um preço por ela. Nunca pensei desse modo, disse a umami. Eu apenas estudei e treinei muito por conta própria até conseguir aprimorar a técnica. Não recebi isso de ninguém. Não tenho a intenção de discutir isso, mas é bom que você saiba que os deuses dão e os deuses tiram. Mesmo que você não saiba que recebeu, os deuses sabem exatamente o que lhe deram. Eles jamais esquecem. O importante é usar cuidadosamente essa habilidade que lhe foi dada. A umami observou os dedos de suas mãos e os colocou sobre a nuca do homem. Concentrou-se nas pontas. Os deuses dão e os deuses tiram. Falta mais um pouco. Por hoje, falta apenas este último detalhe, disse a umami com a voz seca, olhando as costas do homem. A umami pensou ter escutado um relâmpago ao longe.
Levantou o rosto e olhou para fora da janela. Não conseguiu ver nada, apenas o céu escuro. Mas, logo em seguida, ouviu novamente o mesmo som que soou vazio no silêncio do quarto. Vai começar a chover, disse o homem com a voz desprovida de emoção. Almami colocou a mão sobre a enorme nuca do homem para encontrar aquele ponto específico. Isso exigia uma concentração especial. Fechou os olhos, conteve a respiração e aguçou os ouvidos para ouvir o fluxo sanguíneo. Os dedos tentaram interpretar as informações detalhadas que a elasticidade da pele e a temperatura lhe transmitiam. Havia apenas um único ponto, e este era muito pequeno. Em algumas pessoas, esse ponto era facilmente identificável, em outras, nem tanto. O homem a quem chamavam de líder se enquadrava indubitavelmente no segundo caso. Em sentido figurado, era como encontrar uma única moeda, num quarto totalmente escuro, apalpando as coisas com o devido cuidado para não fazer barulho. Apesar da dificuldade, Almami finalmente conseguiu encontrar o ponto. Colocou o dedo sobre ele e registrou mentalmente o toque e a posição correta, como se estivesse marcando um local num mapa. Ela tinha uma capacidade especial para fazer isso. Por favor, mantenha-se nessa posição, disse Almami para o homem de bruços. Em seguida, estendeu o braço para pegar a bolsa que estava ao lado e tirou de dentro dela o estojo com um pequeno picador de gelo. Existe apenas um ponto na nuca que ainda está bloqueando o fluxo sanguíneo, disse Almami serenamente. É um ponto que não consigo desbloquear com a força dos dedos. Se eu conseguir desobstruir esse ponto, creio que a dor irá diminuir e muito. Vou enfiar uma agulha no local. É uma área delicada, mas já fiz isso várias vezes e não há com o que se preocupar. Você me permite? O homem respirou fundo. Estou totalmente em suas mãos. Se for para eliminar a dor que sinto, não importa o que faça, eu concordo. Almami tirou o picador de gelo do estojo e removeu a pequena cortiça da ponta. A extremidade da agulha continuava mortal como sempre. Em seguida, pegou o picador com a mão esquerda e, com o indicador da mão direita, tentou encontrar o ponto que localizara havia pouco. Não havia erro. Era o ponto, o único. Ela colocou a ponta da agulha sobre ele e respirou fundo. Agora só faltava bater o cabo com a mão direita como um martelo e deixar que aquela agulha extremamente pontuda penetrasse, deslizando até o fundo. Com isso estava tudo terminado. Mas alguma coisa a impediu de fazê-lo. Almami não conseguia descer a mão direita que estava suspensa no ar. Fazendo isso, estava tudo terminado, pensou. Com apenas um golpe, ela o mandaria para o outro lado. Depois, sairia do quarto como se nada tivesse acontecido. Mudaria o rosto e o nome e assumiria uma nova identidade. Ela era capaz de fazer isso. Não tinha medo nem culpa. Aquele homem, sem dúvida, merecia morrer pela prática recorrente de atos repulsivos. Mas, por alguma razão, ela não conseguia fazê-lo. O que a fazia hesitar era uma dúvida inoportuna e sem nexo. Sua intuição lhe dizia que as coisas estavam se encaminhando de modo muito
muito fácil. Estava ciente de que não havia motivo para se preocupar, mas havia algo de errado, algo de anormal. Inúmeros sentimentos contraditórios colidiam em sua mente, atacando-se uns aos outros. Almami contraiu intensamente o rosto na penumbra. O que aconteceu? O homem perguntou. Estou esperando esse último detalhe. Ao ser indagada, Almami finalmente entendeu o motivo de hesitar fazer aquilo. Aquele homem sabia o que ela pretendia fazer. Não precisa hesitar, disse o homem com a voz serena. Está tudo bem. O que você quer fazer é exatamente o que eu quero que faça. O ribombar das trovoadas continuava, mas não se viam os relâmpagos. A única coisa que se ouvia era um som de uma artilharia distante. O campo de batalha ainda estava longe. O homem prosseguiu. Isso sim é um tratamento perfeito. Você fez um alongamento muscular muito bem feito. O meu respeito por sua habilidade é sincero, mas, como você mesma disse, é apenas um tratamento paliativo. Minha dor evoluiu a tal ponto que somente deixará de existir ao romper a raiz da vida. O único jeito é descer ao porão e desligar a chave principal. E você está prestes a fazer isso. Almami segurava a agulha com a mão esquerda, a extremidade apoiada no ponto especial da nuca, a mão direita suspensa no ar. Ela não podia continuar nem desistir. Se eu quisesse impedi-la de fazer isso, eu o faria de qualquer modo. Isso seria fácil, disse o homem. Tente abaixar a mão direita. Almami tentou baixar a mão conforme sugerido, mas não conseguia mexê-la de jeito nenhum. A mão direita parecia uma estátua de pedra congelada no ar. Não foi porque eu quis, mas tenho esse poder. Agora você já pode mexer a sua mão direita e, com isso, a minha vida estará novamente em suas mãos. Almami sentiu que podia mexer livremente a mão direita, abrindo-a e fechando-a. Não sentiu nenhum incômodo. Podia ser uma espécie de hipnotismo, mas fosse o que fosse, a força era muito poderosa. Eu recebi esse tipo de poder especial, mas, por outro lado, eles me forçaram a fazer muitas coisas. O desejo deles acabou se tornando o meu desejo. Eram desejos implacáveis, impossíveis de contrariar. Eles? Disse Almami. Está se referindo ao povo pequenino? Você já sabe sobre eles? Muito bem. Assim a conversa fica muito mais fácil. Só sei o nome deles. Não sei quem é esse povo pequenino. Provavelmente
Não existe ninguém capaz de dizer exatamente o que é esse povo pequenino, disse o homem. A única coisa que as pessoas sabem é que eles existem. Você já leu O Ramo de Ouro de Fraser? Não. É um livro interessante que nos ensina muitas coisas. Numa época muito remota de nossa história, em várias regiões do mundo, o rei era morto quando terminava o seu mandato. O reinado durava de 10 a 12 anos. Quando se encerrava, as pessoas o procuravam para matá-lo de modo cruel. Para a vida em comunidade, isso era algo necessário e o rei voluntariamente o aceitava. A morte tinha de ser cruel e sangrenta e ser sacrificado dessa forma era uma grande honra para o rei, porque ele precisava ser morto. Porque naquela época o rei, aquele que ouvia as vozes, era o representante dos homens. O rei, por vontade própria, tinha a função de servir de elo entre eles e nós. Após terminar seu mandato, era imprescindível para a comunidade matar quem ouvia as vozes com requintes de crueldade. Para manter o equilíbrio entre a consciência dos homens que viviam na terra e o poder desencadeado pelo povo pequenino. Antigamente, governar era o mesmo que ouvir a voz de Deus. Obviamente, esse sistema foi abolido e o rei deixou de ser morto. A monarquia se tornou um governo secular e hereditário. Foi assim que os homens deixaram de ouvir a voz de Deus. Almami inconscientemente pôs-se a abrir e fechar a mão direita suspensa no ar enquanto ouvia o que o homem lhe contava. Ele prosseguiu. Eles já tiveram vários nomes e às vezes nem nomes tiveram. Eles apenas estavam lá. A denominação povo pequenino é apenas uma nomenclatura adotada por conveniência. Naquela época, minha filha ainda era pequena e foi ela que passou a chamá-los de homens pequeninos. Foi ela que os trouxe para cá e eu passei a chamá-los de povo pequenino. E você se tornou rei. O homem inspirou intensamente e reteve o ar nos pulmões durante um tempo para, em seguida, soltá-lo lentamente. Não sou rei, mas aquele que escuta as vozes. E agora quer ser cruelmente morto. Não precisa ser uma morte cruel. Estamos em 1984, no centro de uma grande metrópole. Não é necessária uma morte sanguinolenta. Basta tirar a minha vida. Almami balançou a cabeça e tentou relaxar os músculos do corpo. A extremidade da agulha continuava apoiada sobre um determinado ponto da nuca, mas ela não tinha vontade de matar aquele homem. Você andou estuprando várias crianças
crianças em torno dos 10 anos, disse Almami. Isso mesmo, o homem concordou. Em linhas gerais, é isso mesmo. Pela lei dos homens, sou um criminoso por manter relações sexuais com garotas impúberes, apesar de eu não desejar isto. Almami se limitou a respirar fundo. Ela não sabia como aplacar o fluxo de intensas emoções que se agitavam dentro do seu corpo. Ela contraiu os músculos faciais e a mão direita e a esquerda pareciam desejar coisas diferentes. Gostaria que você tirasse a minha vida, disse o homem. Independentemente das implicações que isso possa suscitar, acho melhor eu não viver mais neste mundo. Para manter o equilíbrio deste mundo, sou uma pessoa que deve ser eliminada. O que vai acontecer se eu te matar? O povo pequenino perde aquele que ouve suas vozes e não tem um herdeiro. Como você consegue acreditar numa coisa dessas? Disse Almami, como que jogando as palavras por entre os lábios. Você não passa de um pervertido sexual que está tentando se justificar e legitimar uma conduta abominável. Nunca existiu o povo pequenino, nem a voz de Deus, nem a graça divina. Você é só mais um impostor sem vergonha se passando por profeta ou líder religioso. Preste atenção no relógio da mesa, disse o homem sem erguer o rosto. Ele está sobre a cômoda da direita. Almami se virou para a direita e viu um relógio numa moldura de mármore sobre a cômoda. O relógio parecia ser bem pesado. Veja o relógio e não tire os olhos dele. Almami seguiu as instruções, observando-o atentamente. Sob os seus dedos, ela sentiu os músculos daquele homem enrijecerem como pedra. Era inacreditável quão intenso era o poder daquela energia. Como resposta, o relógio levantou cerca de 5 centímetros da cômoda e tremia hesitante, flutuando no ar por cerca de 10 segundos. Então, os músculos começaram a perder a força e o relógio caiu sobre a cômoda, fazendo um barulho seco, como se lembrasse de repente que existia gravidade na Terra. Mesmo para fazer uma coisa tão simples assim é necessário concentrar muita energia, disse o homem após soltar todo o ar contido em seu corpo. O suficiente para encurtar uma vida, mas espero que ao menos você tenha entendido que não sou um impostor sem vergonha. Almami não disse nada. O homem respirou fundo várias vezes para recuperar as forças. O relógio da mesa continuava sobre a cômoda, marcando as horas, impassível e silencioso. Somente a posição é que ficara um pouco torta. Almami ficou em silêncio, observando atentamente o relógio mudar os segundos até completar uma volta. Você possui uma capacidade especial, disse ela num tom sério. Como você acabou de ver. Se não me engano, em Os Irmãos Karamazov, temos uma história sobre Jesus e o diabo, disse Almami. Quando Jesus está no deserto passando por uma severa provação, o diabo pede que ele faça um milagre e transformar pedra em pão, mas Jesus o ignora, pois o milagre é a tentação do diabo. Conheço esse episódio. Eu também li Os Irmãos Karamazov. E você tem razão.
Esse tipo de exibição não serve para nada, mas como eu precisava te convencer num curto espaço de tempo, não tive escolha. Almami manteve-se em silêncio. Neste mundo não há um bem absoluto, nem um mal absoluto, disse o homem. O bem e o mal não são coisas fixas e estáticas, estão constantemente mudando de posição. Uma coisa boa pode no instante seguinte se tornar uma coisa má. O oposto também é válido. Dostoiévski retrata em Os Irmãos Karamazov essa condição que permeia o mundo. O importante é manter o equilíbrio entre o bem e o mal, que sempre mudam de lugar. Se a balança pender para um único lado, fica difícil manter os valores morais no plano da realidade, pois então o bom é o equilíbrio. E é justamente nesse sentido que, para que se possa manter o equilíbrio, devo morrer. Eu não vejo motivo para matá-lo, disse Almami categoricamente. Você já deve saber que vim aqui com essa intenção. Não consigo perdoar uma pessoa como você. Não importa o que aconteça, minha intenção era eliminá-lo deste mundo. Mas agora não tenho mais essa intenção. Você está sofrendo muito e dá para perceber isso. Você vai continuar a sofrer muito até morrer. Não tenho vontade de lhe proporcionar uma morte tranquila com as minhas mãos. O homem concordou discretamente, ainda de bruço. Se você me matar, o meu pessoal vai te perseguir até conseguir te capturar. É um pessoal fanático. São poderosos e obstinados. Se eu deixar de existir, o grupo vai perder sua força. Mais uma vez formada a estrutura, ela própria passa a ter autonomia. Almami continuou a escutar enquanto ele falava de bruços. Eu fiz uma coisa muito ruim à sua amiga, disse o homem. Minha amiga? A sua amiga de algemas. Como era o nome dela? Uma repentina quietude tomou conta de Almami. O conflito interior havia se dissipado. Pairou apenas um pesaroso silêncio. Ayumi Nakano, disse Almami. Uma infelicidade. Foi você que fez aquilo? Perguntou Almami com frieza. Foi você que a matou? Não, eu não a matei. Então como é que você sabe que ela foi assassinada? Foram nossos pesquisadores que fizeram uma investigação, disse o homem. Não sabemos quem a matou. O que se sabe é que sua amiga policial foi estrangulada num hotel. Almami sentiu a mão direita novamente imobilizada. Mas você acabou de dizer que fez uma coisa muito ruim com a minha amiga. Quero dizer que não pude fazer nada para impedir. Seja lá quem for o assassino, o primeiro alvo deles é sempre a parte frágil. É como os lobos que escolhem e atacam a ovelha mais fraca do rebanho. Está querendo dizer que a Yumi era o meu ponto fraco?
O homem não respondeu. A umami fechou os olhos. Mas por que eles a mataram? Ela era uma garota muito boa que nunca fez mal a ninguém. Por quê? Por eu estar envolvida nisso? Se for isso, por que não acabaram de vez comigo? O homem prosseguiu. Eles não querem acabar com você. Por quê? Perguntou a umami. Por que não conseguem acabar comigo? Porque você é um ser especial. Um ser especial? Disse a umami. Em que sentido? Em breve você irá descobrir. Em breve? Quando chegar a hora. A umami contorceu novamente o rosto. Não consigo entender o que você está querendo dizer. Um dia você vai entender. A umami balançou a cabeça. De qualquer modo, agora eles não podem me atacar. Por isso, entre as pessoas do meu convívio, mataram o meu ponto fraco. Uma advertência para que eu não tire a sua vida. O homem continuou calado. O silêncio era um sinal de afirmação. Que crueldade, disse a umami. O fato de matá-la não mudou em nada a realidade. Não, eles não são assassinos. Eles não destroem a pessoa com as próprias mãos. Quem matou sua amiga provavelmente foi algo que ela guardava dentro de si. Cedo ou tarde ia acontecer uma tragédia como aquela. A vida dela era pautada pelo risco. Eles apenas deram um estímulo, como se ajustassem um temporizador. Um temporizador. Ela não era um forno elétrico, era uma pessoa de carne e osso. Não importa se ela vivia de forma arriscada ou não, o que importa é que era uma amiga muito especial. Vocês tiraram a vida dela de forma leviana, sem nenhum motivo e de modo muito cruel. A sua raiva é legítima, disse o homem. Desconte essa raiva em mim. A umami balançou a cabeça. De que adianta tirar sua vida se isso não vai trazer a Yumi de volta? Mas com isso você estará revidando o povo pequenino. Seria uma espécie de vingança. Eles ainda não querem que eu morra. E se eu morrer aqui, cria-se o vácuo, pelo menos temporariamente, até encontrarem meu sucessor. Para eles será um golpe duro e para você não deixa de ser um benefício. Alguém disse que não existe algo mais oneroso e menos lucrativo do que a vingança. A umami falou. Winston Churchill, se não me engano, ele falou isso para justificar o déficit orçamentário do Império Britânico. Não está embasado em preceitos morais. Não ligo para esses preceitos morais, não importa o que eu faça. O fato é que o seu corpo está sendo carcomido por alguma coisa desconhecida que vai levá-lo a uma morte sofrida.
Eu não tenho nenhum motivo para me apiedar de você. A culpa não será minha se o mundo perder a moralidade e se destruir por completo. O homem novamente respirou fundo. Tudo bem, entendi o que você quer dizer. Proponho o seguinte: vamos fazer uma espécie de acordo. Se você tirar minha vida, em troca salvarei a vida de Tengu Kavana. Pelo menos ainda me restam forças para isso. Tengu, disse Almami. Seu corpo começou a perder a força. Você também sabe disso? Eu sei tudo sobre você, não disse? Sei praticamente tudo. Mas você não tinha como adivinhar isso. O nome de Tengu nunca saiu de dentro de mim. Eu mesma nunca pronunciei seu nome. Senhorita Almami, disse o homem soltando um suspiro desanimado. Não existe nada neste mundo que não tenha saído do coração de alguém. Nesse momento, por acaso, Tengu Kavana tornou-se um ser muito importante para nós. Almami se calou, sem palavras. Para falar a verdade, não é um mero acaso. O fato de vocês se encontrarem aqui não se deve apenas aos rumos dos acontecimentos. Vocês precisam pisar neste mundo. E a partir do momento em que pisarem nele, queiram ou não, vocês precisam cumprir a função que lhes foi atribuída. Pisarmos neste mundo? Isso mesmo, no ano de 1Q84. Q84? Disse Almami, contorcendo novamente o rosto. Mas essa palavra fui eu que inventei. Isso é uma palavra que você inventou, disse o homem como se lesse os seus pensamentos. Eu a estou apenas tomando emprestada. Almami balbuciou a palavra 1Q84. Não existe nada neste mundo que não tenha saído do coração de alguém. O líder repetiu com a voz serena.